Aleluia. Com amor. Aleluia. Aleluia, graças a Deus, com esses acordes musicais está aí entrando no seu lar, através aí desta quarta-feira, nosso estudo bíblico, através das redes sociais, né? Nosso estudo bíblico, como nós fazemos todas as quarta-feiras, sempre no horário das 19 horas, nós estamos aqui online, trazendo o estudo bíblico da Palavra de Deus. Hoje estaremos juntos estudando a lição de número 10. Lição de número 10, ela traz um título dizendo Desafio da Janela 10 por 40. Janela 10 por 40. É esse aqui, ó, o nosso estudo bíblico dessa noite, né? Estudo bíblico dessa noite, a janela 10 e 40 que nós vamos estar estudando nesta noite. Lição bíblica número 10. Hoje, quarta-feira, como nós fazemos todas as quarta-feiras, então estamos aqui para trazer mais um estudo da Palavra de Deus, para junto nós aprendermos a Palavra do Senhor Jesus, né? Queremos nesse momento orar, agradecer ao Senhor por ter nos dado mais uma oportunidade. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado nessa noite, pelo Senhor ter nos concedido, meu Deus, mais uma quarta-feira, pelo Senhor ter nos concedido mais um estudo bíblico, Senhor, da Tua Palavra. Senhor, abençoa, nos dando graça, nos dando sabedoria, nos dando, Pai, entendimento, para que junto nós possamos aprender a Tua Palavra. Senhor, abençoa nesse momento as pessoas que vão estar conosco, abençoa aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão doentes, aqueles que estão, ó Deus, enfrentando os problemas, dificuldade, às vezes, ó Deus, acamado na sua própria casa ou dentro de um hospital, mas te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha através das tuas mãos poderosas, estender sobre cada um e trazer a bênção, a graça na vida de cada um,
em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, lição de número 10, nos traz o texto áureo que diz desta forma: texto áureo, e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não por onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Isso está escrito em Romanos 15, versículo 20. Nossa verdade prática, diz a janela 10:40, coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários no mundo. Janela 10:40, né? Desafios, né? Quando nós estamos fazendo um desafio, porque é algo que vem realmente nos dar importância de nós estarmos fazendo com bastante lealdade, bastante credibilidade, porque é realmente algo que é desafiador, né? É algo desafiador. Então, nós confiamos no nosso Deus e fazemos, não desafiando pelas nossas forças, pela nossa coragem, mas sim pelas forças que vêm do Senhor, pelo encorajamento que vem do Senhor, podemos desafiar aquilo que está diante de nós, então, para nós levarmos a palavra de Deus, levarmos o Evangelho de Cristo a toda criatura, como nos manda a palavra do Senhor Jesus. Hoje a nossa leitura em classe está no livro de Efésios, capítulo 6, versículo do 10 ao versículo 20, que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir firme os dias maus, e havendo feito tudo isso, ficai firmes. Estais, pois, firme, tendo cingido vossos lombos na verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a vossa oração, súplica, no Espírito, vigiando, e nisso, com toda perseverança e súplica, para todos os santos, né? Por todos os santos, e por mim, para que no abrir da minha boca seja dado a palavra de confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém de falar. Isso escreveu o grande apóstolo Paulo, né? O grande missionário que nos mostra a palavra do Senhor Jesus Cristo. A apresentação desta lição de hoje tem o objetivo, no tópico de número 1, é de conceituar a janela 10:40. No tópico de número 2, é pontuar os principais desafios da janela 10:40. E no tópico de número 3, alencar a estratégia para alcançar os países da janela 10:40. Esse estudo é muito importantíssimo. No decorrer desse estudo, nós vamos então estar vendo esse trabalhar de Deus de uma forma tremenda, como nos ensina a palavra do Senhor
Jesus Cristo. A nossa introdução dessa noite, ela nos diz assim, na lição dessa semana, vamos estudar a respeito do maior desafio de evangelização mundial. Um desafio muito grande, né? É o maior desafio da evangelização mundial, que é a janela 10:40. À luz de Efésios, capítulo 6, versículo do 10 ao 20, que nós acabamos de ler, percebemos que estamos em uma imensa batalha espiritual, em que a gente do mal escraviza muitas nações que se fecha à imagem de Cristo. Assim, a janela 10:40 nos apresenta dois desafios: o da necessidade humana e o da perseguição da igreja. Os países da janela 10:40 revelam problemas sociais bem graves. Além de serem muito fechados à imagem do Evangelho. Diante desse quadro apresentaremos maneiras com que podemos enfrentar esses grandes desafios na evangelização mundial. Nós vemos realmente que existem muitos países que são fechados para o Evangelho, que não permite entrar missionário para falar da palavra de Deus, para pregar o Evangelho, para trazer ao povo o conhecimento de Jesus Cristo, o conhecimento da palavra de Deus. Então, é um grande desafio para a igreja, um grande desafio para os missionários, estar realmente nesta grande peleja, nessa grande batalha, de evangelizar esses países que realmente são fechados para o Evangelho, fechado, onde os missionários não conseguem entrar para falar do amor de Jesus Cristo para as nações, né? Para aquela nação. Então nós vemos que há um desafio muito grande, mas para aqueles que cumprem a vontade de Deus, para aqueles que querem fazer a vontade de Deus, sempre realmente enfrentando os desafios, consegue falar de Jesus para as pessoas, levar a palavra de Deus para as pessoas e fazer que todos então possam ser alcançados através da pregação do Evangelho de Cristo, do trabalho missionário dentro desses países que são fechados para o Evangelho de Cristo. Então, nós vemos, existem desafios, né? Mas se consegue, através desse desafio, levar a palavra do Senhor Jesus. Nós vamos, no tópico de número 1, ver algo muito importante que vai nos falar da batalha espiritual. Então, tópico número 1, uma batalha espiritual chamada de 10:40. Vamos prestar muita atenção nesse estudo. No primeiro ponto, uma verdadeira batalha espiritual. No primeiro ponto, uma verdadeira batalha espiritual. O texto da leitura bíblica em classe, de Efésios 6, do versículo 10 até o versículo 40, aliás, até o versículo 20, nos fala justamente o que nós vamos estudar nessa noite. Foi a nossa leitura em classe, né? Então diz aqui, o texto bíblico em classe, Efésios 10:6, nos mostra que estamos participando de uma verdadeira batalha espiritual. Os membros do corpo de Cristo, de modo geral, estão guerreando uma guerra espiritual contra Satanás e por isso estamos sujeitos aos ataques do maligno por meio de ciladas e artimanha, por meio de ciladas e artimanhas cruéis que o inimigo tem lançado contra
a igreja do Senhor Jesus, que tem lançado contra o povo de Deus, contra os pregadores da palavra de Deus. Então o inimigo, através das suas artimanhas, através então dele armar ciladas, ele tem atacado os pregadores da palavra de Deus, os que amam o evangelho e os que amam a salvação das pessoas, que têm levado a palavra de Deus por amor, a salvação das almas, a salvação das pessoas, né? Nós vemos que nessas perspectivas é muito importante levarmos em conta que a obra missionária é um grande campo de batalha, enfrentamento espiritual, que deve ser guerreado por toda reverência, zelo, temor. Então, aqueles que pregam o evangelho, aqueles que pregam a palavra de Deus, precisa realmente fazer isso como nós acabamos de ler aqui. Fazer com muito amor, com muito zelo, com muito temor e com muita reverência, para poder fazer a obra do nosso Deus se expandir, fazer o povo realmente chegar ao conhecimento da palavra do Senhor Jesus Cristo. Então é necessário que os pregadores da palavra de Deus, aqueles que pregam a palavra de Deus, que preguem com bastante amor, com bastante reverência, e que preguem também com bastante temor ao Deus, porque fazendo isso cumpre realmente a vontade do nosso Deus. Isso, para lutar nessa batalha espiritual, devemos selecionar bem as nossas armas que usaremos nessa peleja. Ou seja, quando nós estamos pregando o evangelho, quando nós estamos falando da palavra de Deus, nós estamos numa guerra espiritual. E para nós estar nessa guerra espiritual, nós precisamos de ter armas. Precisamos de estar bem preparado, armado, para nós então levarmos a palavra do Senhor Jesus Cristo. Qual que é a nossa arma? Não é um revólver, não é uma faca. A nossa arma é nós estarmos bem preparados diante do nosso Deus, com todas as armaduras de Deus que a própria Bíblia ela nos mostra. Encontramos na palavra de Deus ensinamento também do apóstolo Paulo sobre as armaduras do nosso Deus. Precisamos então estar muito bem preparados. Nós vamos ver agora quais são as armas que nós precisamos estar usando para nós então estarmos lutando, porque a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra as hostes malignas, né? Contra as coisas do mal, é uma guerra espiritual que a palavra de Deus ela nos ensina estarmos guerreando. No ponto de número 2, nós vamos ver agora. Nessa batalha devemos usar a arma espiritual. A partir do versículo 14, somos informados a respeito de algumas armas espiritual disponíveis para o salvo, ou seja, para aqueles que querem lutar, para aqueles que querem pelejar, para ganhar almas para o Senhor nosso Deus. Então é preciso ganhar nessa batalha, para ganhar almas, é preciso realmente estar preparado, usando as armas espirituais que a palavra de Deus nos mostra. Primeiro ponto, nós vamos encontrar aqui, a partir desse versículo 14, somos informados a respeito de algumas armas espirituais disponíveis. Para quem? Para os salvos, aquele que quer lutar, né? Quais são essas armas? Cinturão da verdade. Cinturão da verdade. Nós sabemos que esse cinturão da verdade, ele nos mantém eficiente na batalha.
O apóstolo São Paulo, ele mostra, fazendo uma comparação do soldado, quando ele vai para uma guerra, um soldado normal do quartel, quando ele vai para uma guerra, que seja do quartel, da marinha, da aeronáutica, quando eles vão para uma guerra, o soldado ele tem que estar bem equipado. Então, uma das coisas é o cinto. Esse cinto, ele dá um conforto para que essa pessoa, então, ela tenha as suas vestes seguras. Os soldados antigos, eles, no seu cinto, exibia bastante umas fivela muito grande, que também ajudava esse soldado, como fosse também um escudo de defesa para esse soldado, também com aquelas fivela de metal, que também era resistente, era seguro. Então trazia também como fosse um escudo, também cingido na sua cinta, né? E então fala o cinturão da verdade, que nos mantém então eficiente nas nossas batalhas. Depois nos fala da couraça da justiça, que nos protege também na batalha espiritual. A couraça, né? Era algo também que o soldado usava, que protegia também o peito, protegia o seu corpo, para ele então estar realmente mais seguro, mais protegido. E o apóstolo Paulo também faz a comparação da couraça da justiça. Depois ele fala do sapato prontos, sapato, prontidão, ou seja, nós podemos encontrar, assim para nós entender um pouquinho, que assim mantendo-se firme, tendo os pés calçados com o evangelho da paz, com prontidão, ou que seja com firmeza. Então o soldado, quando ia para uma guerra também, ele se preocupava muito também com os seus pés, porque nós precisamos proteger todo o nosso corpo, né? Então o soldado, ele protegia os seus pés com calçado que trazia uma segurança, um conforto muito grande quando ele estava na peleja, na batalha. E nós, na batalha espiritual também, nós precisamos estar calçado com os nossos pés no evangelho da paz, que traz o conforto, segurança também para nós nessa batalha, nessa peleja. E para pregar o evangelho, nós precisamos também o escudo da fé, que é também a nossa defesa, né? O escudo da fé. O escudo é aquele que protege também, né? Então, o escudo da fé é a proteção do cristão, proteção do crente, né? O capacete também da salvação. Capacete da salvação, ele é o capacete que também nos protege a nossa mente e também o nosso coração, né? O capacete do soldado material, quando põe na cabeça, ele protege a cabeça. Mas esse capacete da salvação, ele protege a nossa mente e também protege o nosso coração, né? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, nós vemos que estamos precisando desse revestimento, dessa proteção, que é a espada do Espírito, que é viva, eficaz, mais poderosa de qualquer outra espada, ou seja, a palavra do nosso Deus, que é uma espada viva, eficaz e mais poderosa do que qualquer outra espada que nós possamos imaginar que pode proteger alguém, né? Ora, note que todas essas armas espirituais, por quê? Ora, note que todas essas armas são espirituais, porque a nossa batalha, ela não é carnal. Nós não estamos indo para uma guerra para lutar contra a carne e contra o sangue. Não, nós estamos indo para uma guerra, que é uma batalha
espiritual. Então, todas essas armas aqui também são espiritual. O apóstolo Paulo, ele compara com um soldado que está indo à guerra. Então, o cristão, quando ele está nessa peleja, nessa batalha espiritual, ele está indo para uma guerra também. Só que não é aquela guerra onde ele vai lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas ele vai lutar contra as coisas da maldade, as coisas espirituais, onde a palavra de Deus, ela nos afirma que quando nós estamos nessa peleja, a nossa força, ela vem do Senhor, ela vem do nosso Deus, né? Estamos numa batalha espiritual. No ponto de número 3, enfrentando a batalha espiritual da janela 10 e 40, há uma batalha espiritual da atualidade, é denominada de janela 10 e 40. Essa expressão foi criada para trazer relevância, uma marcação geográfica de 10 e 40 graus ao norte da ilha, da linha do Equador, do norte da África até o leste da Ásia. Então, é uma região que foi denominada de 10 e 40, que está nessa região que nós estamos lendo aqui agora. É uma área geográfica que está nessa região, denominada de 10 e 40, 10 e 40 graus, que é do norte da linha do país Equador, do norte até o norte da África e até o leste da Ásia. Então é uma região geográfica, denominada de 10 e 40. E esse espaço, ele representa uma verdadeira janela que traz consigo muitos desafios, ou seja, é uma região que traz um grande desafio, porque não é lugar fácil de se pregar o evangelho, são lugar difícil. Então, aqui no Brasil é muito fácil, né? Nos nossos países aqui da América é muito fácil. Você é livre, pode pregar na praça, pode pregar no hospital, pode pregar nas casas, pode pregar na esquina, pode pregar em qualquer lugar a palavra de Deus, o evangelho. Mas quando nós estamos falando aqui dessa região, ou seja, desses países, nós estamos falando que para pregar o evangelho nesse lugar é um grande desafio, porque não é fácil para os pregadores, que pode até perder a sua liberdade, pode ser preso, pode ser deportado dos seus países, pode ser decapitado, morto, por estar falando da palavra de Deus, por estar falando do Evangelho de Cristo. Então, essa região, ele representa aproximadamente 67 nações, ou seja, não é apenas um país, é 67 países, representa 67 nações, é marcada pela pobreza e essas 67 nações são nação marcado pela pobreza extrema e pelo fechamento total para o evangelho, ou seja, onde não é permitido pregar o evangelho de Cristo, pregar a palavra de Deus. Então, nessa região está concentrado a maior parte dos povos não alcançados, onde vive quase 4 bilhões de pessoas, 2/3 da população do mundo, ou seja, está nesse local, nessa região, precisando de ouvir a palavra de Deus, precisando de ouvir a pregação do Evangelho de Cristo. E às vezes nós achamos que já fizemos a nossa parte, que não precisa fazer mais nada, mas olha aí o que nós estamos vendo nesta noite. Essa região que concentra cerca de 67 países, que são numa pobreza extrema, uma pobreza tremenda,
e são fechados para o evangelho, ou seja, não deixa que ali seja pregado o evangelho de Cristo. E ali tem também cerca de 2/3 da população mundial, 2/3 da população do mundo que vive neste local, onde vive numa situação de pobreza extrema e aonde são fechados para o evangelho, onde eles não permitem que seja pregado o evangelho. Desde esse momento, encontra-se as 3 maiores religiões não cristãs do mundo. Se encontra nessa região que nós estamos falando. As 3 maiores religiões do mundo. Essas religiões, quais são elas? São o islamismo, são o budismo e são o hinduísmo. Por isso que é fechado para essas religiões e não é permitido falar de Jesus Cristo. Eles não acreditam em Jesus Cristo, não aceitam falar de Jesus Cristo nesse lugar. Então as pessoas que querem falar de Jesus lá, eles são realmente proibidos. Não pode pregar o evangelho, não pode falar de Jesus nessa região. Ali só pode essas 3 religiões que nós já falamos, que é o islamismo, o budismo e o hinduísmo. Então não pode falar de Jesus lá de hipótese nenhuma, de maneira nenhuma, né? São fechados para não permitir que o evangelho de Cristo entre nessas nações, onde vive o povo de cerca de 67 países, numa pobreza extrema, e não é permitido falar de Jesus nessas nações. Tópico de número 2. Principais desafios da janela 10 e 40. Vamos seguir falando mais da janela 10 e 40. A necessidade humana. Então, nesse primeiro ponto, nós vamos estar falando da necessidade humana. Podemos dizer que na região da janela 10 e 40 se encontra uma amostra das maiores necessidades humanas do mundo. Então, é nesse local, onde nós estamos falando aqui da janela 10 e 40, pode dizer então que se encontra uma amostra das maiores necessidades humanas do mundo, ou seja, a situação de pobreza extrema, necessidade de todos os povos, a maior necessidade de todos os povos do mundo estão concentrados nessa região, né? Então, continuando aqui do nosso estudo, que nós estamos lendo nesta noite, a necessidade humana, nos diz aqui que, primeiro, as maiores megalópolis, as maiores megalópolis, ou seja, cidade com maior de 1 milhão de habitantes estão ali. Essa palavra megalópolis, ela significa uma região formada por várias grandes cidades, ou seja, é uma cidade grande, mas não é apenas uma cidade grande. É uma região que naquela região existe várias cidades grandes. Então é uma região formada por grande cidade que passa de 1 milhão de habitantes. Vamos supor, Jundiaí tem cerca de 400 mil pessoas. Mas nós estamos falando de uma cidade que dá mais de 2 vezes do tamanho da cidade de Jundiaí. Então nós estamos falando aqui de megalópolis, que é cidade com maior de 1 milhão de habitantes que estão ali. E segundo, nessa região estão concentradas bilhões de pessoas enfermas. Estão concentradas também vítimas de guerras.
estão concentradas pessoas que vivem sob calamidades e, ao mesmo tempo, impossibilitadas de escolher o poder transformador do Evangelho de Cristo. Ou seja, que situação difícil que este povo estão vivendo nessa cidade, né? Nessas regiões. Um povo que está vivendo na calamidade, na extrema pobreza, na enfermidade, vivendo guerras, vivendo toda essa situação, e além de tudo isso, de uma situação tão difícil como essa, esse povo ainda não tem possibilidade de conhecer o Evangelho de Cristo. Eles estão impossibilitados, ou seja, não há pregadores do Evangelho lá. Não há pessoas lá falando de Jesus para aquele povo. Então, é um povo necessitado, um povo enfermo, um povo debilitado, um povo que passando uma calamidade pública tremenda, e ao mesmo tempo eles estão em possibilidade de conhecer o poder transformador do Evangelho, conhecer a Cristo, porque ali é proibido entrar os missionários, os pastores, para falar da palavra de Deus naquele local, naquela região. Terceiro, nesse lugar estão as pessoas mais necessitadas financeiramente da terra. Que coisa terrível, né? As pessoas mais necessitadas financeiramente da terra também estão nessa região. Por isso, entre nós, não podemos faltar o amor à consciência em relação a essa realidade, pois a janela 10:40 não pode permanecer fechada à mensagem do Evangelho de Jesus, ou seja, a necessidade desse povo é tão grande, eles estão numa pobreza, enfermidade, guerra, enfrentando tantas coisas terríveis e ainda impossibilitado de ouvir a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, que é o poder transformador, por causa que lá realmente é proibido falar do Evangelho da palavra de Deus. Mas os missionários têm enfrentado essa situação para falar de Jesus por todos os lugares, né? Como nós dissemos em outras lições passadas, existe possibilidade também de pessoas missionárias que usam as suas profissões, que possam entrar nesses países como mecânico, como engenheiro, como construtor, e durante o seu tempo, a sua permanência naquele local, fala de Jesus, testemunha de Jesus às pessoas, em nome de Jesus. Muitas pessoas podem ser alcançadas pela palavra de Deus, né? Então, por isso, entre nós não podemos faltar o amor, a consciência, a relação com essa realidade, pois a janela 10:40 não pode permanecer fechada para a mensagem do Evangelho de Jesus, ou seja, a igreja precisa, em primeiro lugar, orar, buscar a Deus, para que realmente o nome de Jesus seja divulgado nesse lugar, onde o povo possa ouvir a palavra de Deus, queira eles ou não, mas o nome de Jesus tem que ser pregado por todas as nações, como nos ordena a palavra do Senhor Jesus. E no ponto 2, o desafio da perseguição. Embora trataremos da perseguição à igreja na próxima lição, não podemos deixar de mostrar que a janela 10:40, ela traz o desafio às missões atuais. Então ela traz um desafio às missões atuais, ou seja, dos nossos dias de hoje, pois ali se encontram nações em alto índice de perseguição religiosa,
podemos perceber a natureza da perseguição que os enviados por Deus enfrentavam antes e na época de Jesus. E nesse sentido, segundo as informações do portal de missões Portas Abertas, na janela 10/40, há país que persegue os cristãos por meio de leis, que retira a sua liberdade, levando-os à prisão, à tortura e até mesmo à morte. Que coisa tremenda, né? Então, por isso que a igreja precisa estar sempre orando pelos missionários, né? Porque os missionários que estão numa região como essa, eles estão enfrentando situação dessa forma que nós acabamos de ler aqui, né? Essa situação aí, ó, os missionários que estão nessa região. Porque lá eles criam leis e através dessas leis eles podem então fazer como nós acabamos de ler aqui, levar os missionários às prisões, à tortura e até mesmo à morte. Então, a igreja precisa estar em oração também em favor dos missionários que estão no campo. Outros países, embora eles não têm lei quanto à prática da religião, persegue a igreja por meio do governo, também da família, da sociedade. Ou seja, alguns países não têm leis para torturar os missionários, para prenderem ou até mesmo para matar. Mas eles perseguem os missionários de Cristo através dos seus governos e através das suas religiões e através das suas famílias, da sua sociedade, persegue os missionários que estão levando a palavra de Deus. Muitos querem ser missionário, né? Mas muitos pensam às vezes em ser missionário de uma maneira diferente, né? Mas quando fala para o missionário que ele vai ser missionário numa região dessa, de repente ele não quer mais ser missionário, né? Mas nós sabemos que aquele que tem realmente o desejo de ganhar almas, ele enfrenta até mesmo a prisão, enfrenta a morte, mas não deixa de fazer aquilo que é a vontade do Senhor nosso Deus. No tópico de número 3, último tópico, nós vamos ver aqui as estratégias para alcançar os países da janela 10/40. Então, ou seja, é necessário que a igreja ela possa então, através do Espírito Santo, através da oração, através do amor, através da dedicação à pregação da palavra de Deus, a igreja começa então a criar estratégia para que a obra de Deus ela não deixe de ser realizada, para que a obra de Deus ela continua, para que o trabalho, quando Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, Jesus nos incumbiu, ele nos mandou, nos ordenou. E nós precisamos então achar meios estratégicos para fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Então é isso que nós vamos estar vendo agora no tópico de número 3, estratégia para alcançar os países da janela 10/40, ou seja, dessa janela que é fechada para o Evangelho de Cristo, onde eles não permitem o cristianismo, falar de Jesus para aquelas nações, né? Então nós vemos aqui, olha, uma vez que tomamos conhecimento do fato, precisamos orar pelos missionários, esse é o primeiro ponto. Tomamos o conhecimento do fato, ou seja, daquilo que tem acontecido nesses países. Ah, estão matando o missionário, estão perseguindo os missionários, estão prendendo os missionários, estão escravizando os missionários. Então, tomou conhecimento. O primeiro procedimento, a primeira causa aqui, primeira atitude aqui da igreja é entrar em oração pelos missionários, enviado para essa região, para que, a fim de que Deus levante mais igrejas, mantenedoras de obreiros,
disposto a gastar as suas vidas nesses países que revelam um cenário bem desafiador. Então a igreja precisa orar para que Deus possa preparar mais igreja, mais mantenedores, enviar mais missionários, disposto a estar fazendo a obra de Deus e ganhando alma para o Senhor Jesus Cristo e cumprindo a palavra de Deus nesse trabalho desafiador para a evangelização mundial. É da mesma forma, da mesma maneira ou do mesmo modo, a partir da oração, outro sim, que significa do mesmo modo, a partir da oração, os nossos corações ficam mais sensíveis na direção de Deus para que as nossas vidas, ou seja, a oração, ela move a mão de Deus. Então, quando a igreja ora, quando a igreja busca a Deus, os corações ficam mais comovidos pela causa do Senhor, fica mais aberto pela causa do Senhor, através desses obreiros que ama a palavra de Deus, que ama o Evangelho de Cristo e que ama as almas. Então, esses homens de Deus, esses obreiros, através da oração, eles começam então a ter o coração mais aberto, mais preparado, mais aquebrantado para receber realmente de Deus essa incumbência de também estar indo fazer a obra de Deus, enfrentando esses desafios, como nos mostra a palavra do Senhor. Aí nos diz assim: então muitas vocações são descobertas a partir do compromisso com a oração a respeito de povos não alcançados. Ou seja, a oração, ela comove pessoas. Ela faz que as pessoas fiquem com o coração aquebrantado e possam, então, ter um compromisso de estar fazendo a obra de Deus, de estar querendo buscar realmente essas almas, esses povos, que possa ser alcançado pelo Evangelho de Cristo, para ouvir a palavra de Deus e se converter ao Senhor Jesus Cristo. Ponto 2. Evangelização por meio da ação social. Ou seja, nós podemos pregar o Evangelho também através de ações sociais, alcançar as pessoas carentes, necessitadas, através então das nossas atitudes, das nossas ações, daquilo que nós podemos então compartilhar com aqueles que estão necessitados. Então, evangelização por meio da ação social. Ação social do corpo de Cristo revela o testemunho cristão como parte do amor e do compromisso com a evangelização de toda pessoa cristã. Ou seja, as pessoas cristãs, elas possam também, através da oração, ser alcançadas também, para elas começar a fazer ações sociais. Está então levando a palavra de Deus através das suas ações sociais, porque existem muitas pessoas carentes, pessoas necessitadas, que eles estão precisando de ouvir a palavra de Deus e estão precisando também de algo para o seu sustento pessoal, sustento da sua casa, do seu lar, da sua família. Então, que essa evangelização possa também ser através dessas pessoas cristãs, que possa abrir o coração também para o trabalho social. Evangelização por meio de ação social sobre portas, que abre porta para a entrada do missionário em país onde não há tanta respectividade
para com o evangelho. Ou seja, países que às vezes, se o missionário for lá como missionário, ele não entra. Como missionário, eles não permitem ele entrar. Mas um país que está numa pobreza tremenda, a igreja começa a fazer ações sociais, começa a ajudar financeiramente, entregando remédios, cesta básica, comida, entregando dessa forma, eles conseguem penetrar nesses países com essas ajudas humanitárias e depois, através disso, então, chega o evangelho de Cristo a essas pessoas, porque são abertas portas para a entrada dos missionários, através desse trabalho social, que também são estratégicos para que os missionários possam penetrar nesses países e falar de Jesus. Assim, um trabalho social executado por meio de um minucioso planejamento é uma forma de demonstrar nosso amor na prática, tornando assim a evangelização mais eficaz. É muito importante quando a igreja tem esse trabalho, porque através, talvez, desse trabalho que a igreja possa realizar, possa infiltrar os missionários para levar a palavra de Deus para o povo, né? Necessitado. Ponto de número 3, o último ponto, ação médica missionária. Ação médica missionária, coisa boa também, né? Ação médica, pessoas médicos, entrar nesses países onde há muita pobreza, muita enfermidade, e através dos seus trabalhos, eles possam então fazer a obra de Deus, também através da sua porta que abre para esse médico que está indo lá para cuidar da saúde do povo e também levar a palavra de Deus, levar o nome de Jesus Cristo para aquela nação. Então, a missão médica missionária traz à humanidade um evangelho apresentado de forma prática. Sem dúvida, é uma obra pioneira na proclamação do evangelho com ações de prática que transforma a vida e também transforma pessoas, pois não necessita de médico os sãos, mas sim os doentes. Essa foi uma palavra usada pelo próprio Jesus. Não precisa de são os médicos, mas sim os doentes, ou seja, a pessoa que está boa, pessoa que não está necessitada, não está doente, ela não precisa do médico. Então o médico ele vai entrar nesse lugar, nesse país, nessa nação, onde o povo está doente, onde o povo está com a saúde precária, precisa então de um tratamento médico, de uma ajuda médica. Então entra os médicos missionários fazer a obra de Deus também naquele lugar, através do seu trabalho profissional, entrando ali como médico. Embora saibamos que a prioridade do tratamento no ministério de Jesus era com as enfermidades da alma. Nosso Senhor conhecia que as pessoas doentes precisavam dos médicos. Então Jesus estava ali fazendo a obra de Deus e fazendo um tratamento espiritual com as pessoas. Mas Jesus mostrava para o povo ali que quem estava doente, elas precisavam de médicos. Muitas pessoas hoje, nossos dias, às vezes desfazem da medicina, né? Mas não podemos desfazer da medicina, porque o próprio Deus, ele deixou também essa capacidade do ser humano, dele se formar, dele ter esse conhecimento, essa inteligência, e se formar médico e cuidar das pessoas materialmente. Então, Jesus fazia a obra espiritual, curando, salvando, mas ele não desfazia dos médicos. Ele dizia que os que estão doentes precisam dos médicos. Os que estão são, não, mas os doentes precisam dos médicos.
Então era uma orientação também do próprio Senhor Jesus. Assim sabemos que as nações da janela 10 e 40, elas precisam muito também de médico, bem como outros profissionais da área de saúde. Essas profissões da área de saúde abrem portas fechadas no contexto de muitos povos que ainda não são alcançados, não foram alcançados. Pessoas da área de saúde. Às vezes o médico, o enfermeiro, é uma equipe de pessoas que estão lá para cuidar daqueles que estão doentes. Então, essas portas se abrem, portas que estão fechadas para o evangelho, elas se abrem para o trabalho na área de saúde, e esses homens, essas mulheres, esses missionários do nosso Deus, enviado pela igreja, através das suas profissões, ali estão cuidando da saúde do povo e também falando do amor de Jesus, falando da palavra de Deus, levando o conhecimento daquele povo, conhecer Jesus Cristo. Então, levando Jesus Cristo ao conhecimento do povo que está ali fechado para o evangelho, sem o conhecimento da palavra de Deus, sem conhecer Jesus Cristo. Essas profissões da área da saúde, então, elas abrem portas no contexto de muitos povos ainda não alcançados, de muitas vidas que ainda não conhecem Jesus, não conhecem a palavra de Deus. Graças a Deus temos preciosos projetos em igreja de nossos países, com o propósito de formar médicos para serem enviados para outros países da janela 10 e 40. Então é preciso iniciativa como esse, a fim de que mais profissionais façam missões a partir de suas profissões. Então é importante, olha aí, que coisa muito boa. A igreja, dentro das suas possibilidades, pode fazer isso. Formar missionários, mas formando médico, formando enfermeiro, formando pessoas que possam, então, ser enviados a esses países, ir para esses países, para fazer a obra de Deus, cuidar da saúde do povo, mas também, além de estar cuidando da saúde do povo, está falando de Jesus, pregando o evangelho, levando Jesus Cristo ao conhecimento desse povo, dessa nação que ainda não tem o conhecimento da palavra de Deus. Então isso é muito importante a igreja investir também nessa área, formar médicos para que esses médicos então possam ser enviados aos países que às vezes não aceitam apenas missionário, que esses médicos, profissionais de saúde ou outros profissionais possam fazer a obra de Deus nesse lugar. Nossa conclusão: quem pode evangelizar os povos da janela 10 e 40? Vimos que essa região é uma região de desafio para a evangelização mundial. Por isso é muito importante que as nossas igrejas tomem conhecimento desse desafio, orem por eles, em medida em que vocações são descobertas. Haja então sensibilidade espiritual, responsabilidade, evangelizações e dessa região mundial. Ou seja, quem é que pode? Quem é que pode? Então, para a igreja descobrir quem é que pode ser enviado, a igreja precisa de orar, porque através da oração, a igreja então vai descobrir pessoas que vai então aceitar o ID de Jesus, que possa ir então ser enviado para esse lugar, falar da palavra de Deus, falar de Jesus Cristo, para todos esses povos que precisam ouvir a palavra de Deus, porque eles ainda não foram alcançados pelo Evangelho de Cristo. Então a janela 10 e 40, lembrando, ela é uma região com muita pobreza, uma região onde eles são fechados para o Evangelho, é uma região que tem guerra, que tem fome,
é uma região assim carente e ainda, além disso, fechada para o evangelho. Eles não têm conhecimento de Jesus. Ali só é feito através ali de 3 religiões que são permitidas naquele lugar: o hinduísmo, o budismo e também, como nós lemos, o budismo, o hinduísmo e também o islamismo. Então, o islamismo, o hinduísmo e também o budismo. Lá não pode falar de Jesus, não pode falar do nosso Deus, mas é necessário então que a igreja ore para que através da oração possa descobrir homens e mulheres que têm realmente o coração voltado para a obra missionária e eles possam então estar colocando em prática e sendo enviado para fazer a obra de Deus. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, então. Hoje encerramos aqui a lição, então, desta noite, a lição de número... a lição dessa noite que nós encerramos agora, a lição de número 10, e agora nós vamos, se Deus assim nos permitir, na próxima quarta-feira, com a lição de número 11. A lição de número 11, essa daqui, ó, nós vamos estar falando de missões à igreja perseguida, missões e a igreja perseguida. Então vai ser na próxima quarta-feira, se assim Deus nos permitir. Então, nesse momento, queremos orar, agradecer o Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Obrigado nessa noite por todos os irmãos que estão, ó Deus, participando, por aqueles que vão participar, ó Deus, no decorrer dos dias, e também da semana, dos meses, através do WhatsApp, através do YouTube, através, meu Deus, do Facebook, Pai. Abençoa todos os nossos irmãos, que a nossa próxima live, na próxima quarta-feira, possa também, ó Deus, ser alcançado por muitas e muitas vidas que precisam, Senhor, de ouvir a Tua palavra. Assim, ó Deus, eu te peço e te agradeço nessa noite, em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos os irmãos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Até a nossa próxima live, se assim Deus nos permitir.